vamos começando a entender agora planetas dentro da cosmologia antiga, e o que eu tenho estudado sobre isso. Eu tenho coisas que você não precisa acreditar, como eu, mas quando Deus ele revela, ele mostra coisas específicas para nós, ele fala no nosso interior. Tá? Um dia, orando, e eu nem estava pensando sobre isso, mas em dado momento, na minha oração, eu perguntei dentro de mim, eu falei assim, Senhor, o que são esses corpos? O que são planetas? Como explicar para as pessoas? Porque nem eu também entendo como é. O que é? Tá? E Deus, ele é incrível isso, porque você estude os transistores. São transistores. Tá? E eu falei, transistores? Né? E aí eu compreendi que planetas, eles são transistores, são peças, tá? Componentes que a gente estuda na eletrônica, tá? Naturais de nosso mundo. Ou seja, são regidos por seres angelicais, como todas as culturas sempre falaram, ou seja, não é uma coisa assim ao léu aí, né? A deriva, tá? E o Sol, por exemplo, até na explicação de um científico do plasma, chamado Eric Doller, tá? Ele também compreende, porque o transformador ele também tem funções muito parecidas aos transistores, e ele diz que o Sol, por exemplo, é um transformador, ou um conversor, e ele não está queimando nada, e ele faz uma transferência, tá, de algo de outra dimensão para nós, trazendo uma espécie de energia do espaço de outra dimensão, e ele não sabe explicar de onde vem isso. É aquilo que eu comento. Esse Sol que nós temos aqui como noção, você está vendo uma espécie de algo que transforma uma realidade de outro lugar para esta dimensão onde nós estamos. Por isso que todos os científicos que tentam estudar as coisas e tal, inclusive esse Eric Toller, ele até comenta, eu nem coloquei aqui, mas eu lembro muito da declaração dele, que é incrível. Ele diz que não existe essa questão de distância de anos-luz como a ciência nos ensina, porque ele compreende que as estrelas poderiam estar, na verdade, a minutos de distância, ou muito perto, porque é como se fosse uma espécie de conversão de um tipo de realidade de outro lugar para este mundo. Tá? E isso é incrível. Por isso que, quando, inclusive, você pega, mesmo que sejam, existem as filmagens, nós sabemos que as agências espaciais trazem muito engano, mas quando você vê um tipo de câmeras que o pessoal lança lá em cima, e fica mostrando, por exemplo, a Terra ali, né? Você percebe que você não enxerga estrelas, você consegue mal enxergar ali o Sol tal, e a Lua como pontinhos, mas você não enxerga estrelas tal, porque conforme mais para cima, o Sol, que traz esse tipo de conversão de realidade daquilo que nós estamos vendo, debaixo do firmamento, ele não começa a atingir, então ele diz que indo para o espaço não se vê nada, e é isso mesmo que ocorre, quanto mais vai para o espaço, mais nada se enxerga. Por quê? Começa a sair daquilo que o Sol traz de realidade para nós. Então, entendendo que o transformador, tá, ele é um dispositivo destinado a modificar níveis de tensão e corrente elétrica, porque tudo no nosso mundo ele é elétrico e magnético. Tá? Ele também age como uma espécie, o transistor, né, e o transformador, eles agem de uma maneira muito semelhante. E transistores também, eles são, por exemplo, dos objetos mais usados em circuitos elétricos, e eles são como interruptores. Preste bem atenção nisso. Quando Deus ele mostra algo para nós, isso é incrível. Tá? Isso significa que uma determinada ação ela se concretiza quando esses interruptores, digamos assim, tá? Eles são acionados, tá bom? Permitindo ou barrando uma passagem de corrente, tá? E aí ele vai poder mudar o funcionamento de alguma coisa em questão do qual ele está destinado. Quais são essas funções desses planetas? Tá? Eles fazem isso. O transistor é um dispositivo semicondutor, isso é muito interessante. Geralmente feito de silício ou germânio, tá? Isso na tecnologia que a gente tem hoje, mas é interessante semicondutor, tá? Aquilo que eu falo sobre o firmamento, sobre esses corpos celestes, do que eles são feitos, se você estudar, por exemplo, também a questão do ferro, entre outras coisas que eles dizem, eu não sei qual o nível, né, realmente de veracidade, quando eles dizem que eles conhecem o núcleo dos planetas, etc. Eu sei que eles mentem sobre a distância e dimensões desses corpos, mas eles dizem que conseguem saber que todos esses planetas eles possuem uma espécie de gelo iônico ou ferro, tá? Com níquel, ou principalmente ferro, dentro do interior deles. Se você pesquisa os componentes eletrônicos, você vai perceber sempre os mesmos elementos sendo usados nisso. Tá? Onde é usado para amplificar ou atenuar a intensidade de corrente elétrica em circuitos eletrônicos.
o nosso mundo ele é uma realidade como um circuito eletrônico sem fio. Tá? É importante vocês compreenderem isso. Então, esses planetas eles agem, tá? Dessa maneira, e eles possuem todos campos magnéticos. Isso, inclusive, é provado pela ciência, a ciência consegue constatar isso. E é importante, tá? Entender o seguinte: ondas eletromagnéticas elas são geradas por movimentos de cargas, e campos eletromagnéticos, elétricos e magnéticos, eles dão origem um ao outro. Então a gente está sempre falando sobre esse tipo de interação elétrica desses componentes, desses corpos celestes ao redor de um conversor de realidade que é o Sol. Por isso que o pessoal chama de sistema solar, porque é provado, não é a Terra que fica girando ao redor do Sol, mas o Sol ele faz um giro, um circuito sobre a Terra, sempre criando uma espécie de vórtice, tá? Onde ele vai tendo o seu caminho ao longo da Terra, depois ele vai se estendendo, o que seriam as bordas, ele vai criando uma espécie de, como se fosse uma bobina natural sem fio, tá? E o interessante é que a gente está sempre falando de campos elétricos e magnéticos, e esses outros, a gente chama de planetas, tá? Eles ficam girando ao redor do Sol. Então, assim como o Sol está indo, esses corpos eles ficam acompanhando o Sol. Por isso que eles têm um tipo de órbita. Por isso são chamados de estrelas errantes, ou seja, tem uma órbita diferente daquilo que é a órbita do firmamento. Tá? Claro que no heliocentrismo vai criar uma matemática diferente, onde o Sol está parado e aí a Terra, junto com os outros planetas, estão tudo ao redor do Sol. Porque se constata, assim, o movimento deles ao redor do Sol, só que é importante que a questão de você saber se a Terra está movimentando ou não, isso não vai fazer diferença na tua salvação, mas o que eu quero que vocês compreendam é que nós estamos em uma espécie de mundo espiritual, e tudo que esses os cientistas e tudo que o mundo antigo falava sobre corpos celestes, etc., estão falando sobre um tipo de ciência, mas sempre regidos por entidades, e no mundo elétrico e magnético. Por isso que os corpos, esses monumentos antigos, eles faziam questão de serem de um tipo de material ressonante para captação desse tipo de frequência, de vibração desses corpos, porque eles tinham um fim para isso. Um dia eu posso, talvez, se Deus permitir, fazer sim um material sobre isso. Mas esse ele não é o foco, mas talvez, mexendo hoje agora com coisas de história, arqueologia, talvez eu venha focar um pouco mais nessas partes, para que ainda venha angariar ou pegar pessoas que não compreendem nada e apenas assistem lá os alienígenas do passado e acham que tudo isso era feito por uma espécie de alienígena e etc. E na verdade a gente está falando sobre demônios, sobre seres que eles desceram aqui, eles tinham conhecimento celestial de como funcionava a nossa realidade, e eles criaram muitas coisas no nosso mundo. E esse mundo um dia ele vai acabar, porque você está aqui para passar por um tipo de arrependimento, por um tipo de prova sua, tá? Então, é importante vocês compreenderem tudo isso. Esses corpos celestes, eles eram entendidos pelos povos antigos, que, principalmente no mundo antediluviano, eles, na cosmologia de hoje, não funciona, porque eles criaram um tipo a lei gravitacional e todas essas questões não funcionariam matematicamente com aquilo que os povos antigos relatavam sobre esses corpos. Eles dizem, por isso que eu coloquei esse desenho aqui, deixa eu observar aqui, ó. Eles dizem, vamos dizer que isso aqui é a linha do horizonte, tá? Que aqui seria Vênus, Marte e essa esfera maior, Júpiter, Saturno, desculpa. Eles dizem que esses corpos celestes eles eram vistos até maior do que aquilo que a gente conhece, Sol e Lua, que a gente vê hoje. Eles dizem que assim eram vistos. E em dado momento eles criavam um tipo de alinhamento, principalmente naquilo nas regiões polares. Provavelmente aquilo que nós chamamos hoje de onde tem a Polaris, provavelmente é onde esses corpos eles permaneciam, tá? Esses corpos celestes. Dentro do heliocentrismo hoje, se a gente falar que Saturno, Júpiter, qualquer tipo de planeta desses, pelas dimensões que eles dão, se eles fossem vistos dessa maneira, eles dizem que isso é impossível, tá? Mas um escritor chamado Immanuel Velikovsky, onde ele na época, depois muitos cientistas acabaram ficando céticos em relação ao que ele colocou, porque a física não aceitou o que ele colocou, por causa que não dava certo a forma que eles entendem o tamanho dos planetas, etc. Agora, se nós compreendemos a cosmologia igual aos sumérios, igual aos hebreus, tá? Igual a Bíblia diz que esses corpos são pequenos e eles estão dentro da Terra, eles eram mais próximos da Terra, tá? E eles criavam uma espécie de pilar cósmico,
onde eles eram vistos. Tá? Por quê? Porque eles faziam uma espécie de... Eles regulavam a tensão da realidade, a tensão elétrica, igual eu estou colocando aqui para vocês. Inclusive, aqui, ó, isso aqui é como os judeus entendiam, tá? Os hebreus entendiam que Júpiter ficava no 7º céu, Marte no 6º, Saturno no 5º, o Sol, na realidade, no 4º, tá? Na 4ª dimensão, Vênus 3ª, Mercúrio 2ª, e a Lua é o último dos transistores, tá? Dessa peça que traz algo para nós aqui. Então, por isso que eu até coloquei, planetas são transistores, tá? Então, eles, como se fosse a realidade lá do 8º céu, onde eu já comentei com vocês numa outra live, onde está o firmamento, você começa a ser trazido de lá para cá, e a realidade, as coisas do mundo de lá, começam a ser filtradas, tá? Através de interruptores naturais que Deus ele colocou, tá? No nosso mundo, que são os planetas. Agora, se você vai no heliocentrismo, esse monte de bola não tem nem função. Elas são um monte de coisa aleatória de rochas que eles dizem que com o tempo ficam girando ali, né, por causa da atração gravitacional de outros corpos e etc, né, que possuem mais massa e etc, e aí elas vão girando, então vão ficando com aquela forma que a gente observa através de um telescópio, de uma câmera, etc. Tá? Mas, na verdade, eles são, sim, corpos que eles estão conectados e eles podem te levar para um tipo de dimensão. É aí que a gente compreende o porquê, talvez, entidades sempre diziam que havia uma espécie de Deus conectado a um planeta e a uma espécie de lugar que a pessoa era levada através desse planeta. Por quê? Porque são coordenadas e onde eles vão criando um tipo de triangulação para que você pudesse adentrar por portal numa outra frequência, numa outra vibração. Ou o nosso mundo fazer contato com essas entidades. Por isso que esses corpos, esses tipos de construções megalíticas, que esses anjos inspiraram as pessoas a criarem, geralmente de granito, porque ele é muito ressonante, eles eram alinhados com esses corpos celestes em certos tipos de conjunções, em dados momentos, onde era filtrado e feito isso como uma espécie de circuito elétrico. Então há uma ciência nisso. Só que o nosso sistema ele não quer que você compreenda isso, porque aí eles vão ter que explicar o que eles faziam com isso. E eles não querem que você compreenda o que acontecia e quem eram esses. Por que eles estavam fazendo isso? E o que é o nosso mundo onde nós estamos? O que é essa realidade, então? O que é isso? Que tipo de ciência é essa? O que somos nós? Porque aí vai entrar em muitas coisas metafísicas e o sistema, ele quer que você fique completamente vazio de entender todas essas questões de realidade. Tá? Eles não querem que você compreenda isso, então por isso que eles ficam com esse conto de que Nibiru era uma espécie de planeta que vai voltar, e na verdade estamos falando de um tipo de ciência, de um circuito elétrico, estamos falando de corpos celestes que são conduzidos por um tipo de lei que um ser com uma inteligência muito maior criou, que é Deus. E ele outorgou esses tipos de poderes para outros seres. Por isso que eles são sempre relacionados com entidades. Algo aqui, ó, interessante, é isso aqui, ó, pessoal. O ovo cósmico, né? Ou seja, o firmamento, tá? Então a gente tem o círculo da Terra, que é algum tipo de massa, tá? Dentro desse tipo de circuito. Vou pegar aqui o microfone para o som não ficar alterado. E aí, no mundo antigo, a região central do círculo terrestre, porque esses povos eles diziam que é um círculo, tá, a Terra, era chamada Alpha Draconis. Então a Polaris ela estava ao que hoje eles dizem que a Terra ela tem uma espécie de inclinação. Na verdade, a Terra não tem uma inclinação. O que Deus fez é que após o dilúvio, ele pegou isso aqui, ó, e fez isso, ó. Ele desalinhou o firmamento desses tipos de construções megalíticas que esses povos foram construindo. Por quê? Porque eles faziam uma retirada, eles entendiam, eles acreditavam, e eles conseguiram fazer isso, que a gente chama de reencarnação. Isso é um tipo de questão que ocorreu com esses seres, sim, não com a humanidade. Esses seres eles tinham um tipo de conhecimento, porque o espírito ele fica contido no que eles chamam de firmamento, que é como uma espécie de placa de circuito, um código-fonte, literalmente. Até pessoas que hoje estão usando esse tipo de terminologia que eu já falo há muito tempo. Eu fico triste quando pegam coisas que às vezes eu ensino e misturam com outras porcarias. Um código-fonte, onde nossa realidade está aqui. Então, eles conseguiam fazer a retirada desses seres. E Deus, ele feriu o firmamento. Tá? Aquilo que a gente chama de cinturão de Órion e etc., né? As nebulosas e tal, aquilo seria o firmamento
ele derretido. Ele foi destroçado nessas regiões, porque é como que Deus ele pegou a placa ali de circuito, ele pegou e falou assim, isso aqui não vai funcionar mais igual funcionava antes para vocês. Ele feriu, ele rasgou o firmamento naquela região. Então existe um rasgo que percorre todo o firmamento e ele vai girando. Então Deus ele mudou isso e hoje estamos assim, ó, a Polaris que está no centro e Alpha Draconis está ali a 23,4 aproximadamente, 23,5, etc. Graus diferentes do que seria a Polaris, onde todo o firmamento está fazendo um giro em uníssono, tá? E aí ele, ao longo do ano, ele tem uma inclinação que ele faz ali, que o pessoal chama de precessão, tá? Mas ele tem agora uma nova posição. Deus fez isso. Ele pegou e inclinou, digamos assim, né? Ele mudou a posição, tá? Onde o firmamento ele é em formato de esfera, porque os povos diziam que era como uma espécie de ovo cósmico. Interessante que essa constelação hoje ela está ali meio que alinhada na região onde seria o centro a parte mais central ali da Terra, onde acima de Londres. Interessante, né? Londres, Rei Charles e etc. Né? Ok. Então isso é só para vocês compreenderem, tá? Quando Jesus ele vier, ele vai romper, tá? A Polaris, essa estrela, por isso que talvez esses povos antigos chamavam de estrela de Marduk, onde o diabo ele quer se assentar nesse lugar. Aliás, eu poderia até fazer a leitura brevemente aqui, ó, para que vocês compreendam o que é essa tal estrela do norte. O norte era sempre esse centro, tá? Esse centro da Terra. Isaías 14. Como caíste do céu, ó filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no teu coração, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte, nas regiões do norte, o norte total, onde todas as estrelas estão ali girando, tá? Esse é o entendimento, tá? E aí diz, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, etc. E aí às vezes o pessoal fala, não é só das nuvens, tal. Existe algo que ainda eu posso trazer no futuro, nuvens, tá? As nuvens, elas são como uma espécie da energia de portais um pouco mais abaixo aqui para nós, tá? Por isso que sempre onde Deus ele manifestava questões atemporais, haviam nuvens. A nuvem que guiava o povo, a nuvem que ficava em cima do monte, etc. Existem nuvens, elas estão conectadas a isso. Aliás, até hoje a ciência, se você fizer uma pesquisa muito bem detalhada, você vai perceber que a ciência ela não sabe explicar de uma maneira perfeita a questão de relâmpagos, a formação das nuvens e como se dá e como se forma exatamente a chuva. Tá? Eles conseguem explicar alguns pontos, mas não é perfeito. Eles não têm ainda uma noção completa do funcionamento e dos tipos e o que são nuvens. E elas, hoje, as pessoas têm até tirado muitas fotos interessantes de formações de nuvens, principalmente circulares, que elas reagem, sim, a campos magnéticos e os campos magnéticos da Terra estão alterados. Tá? Então a gente precisa compreender isso. Então, o Immanuel Velikovsky ele escreveu um livro sobre essas questões, que eram evidências provas que mostravam que Saturno ele foi uma espécie de corpo celeste, numa época antiga, onde ele foi destronado de uma posição em destaque no céu, em que os povos enxergavam ele. E hoje ele é um pontinho de luz. Ele é um pontinho de luz aí nas noites escuras. Por quê? Deus diminuiu o poder dessas estrelas, tá? Todas as questões desses poderes celestiais, Deus ele foi tirando. E as entidades que hoje Deus ele designou, elas estão ali como se fosse guardando, porque tem alguma entidade ali sempre ligada a algo maligno que caiu. Inclusive, Saturno estando conectado ao quinto céu, você percebe que no livro de Enoque, ele fala que no quinto céu é onde estão os Grigori, ou aquilo que é chamado de sentinelas, que o livro de Enoque menciona, e Satanás. Ou seja, Satanaíla, Satanás, Samael, esse anjo principal, onde ele controlava uma espécie de tempo. Tá? Ele conseguia, através esses corpos celestes, exatamente hoje, como uma lua, ela tem alteração, tem pessoa que mexe com essas colheitas vendo a questão da fase da lua e tal. Por quê? Porque são transistores naturais, onde eles fazem, tá? Como interruptores, uma espécie de filtro dessa corrente, tá? Então é preciso você compreender que tem uma função, isso não é um monte de pedra em forma de esfera girando para lá e para cá, tá? Então, sem entrar em detalhes,
era entendido que havia uma perturbação e um rearranjo desses tipos de corpos celestes em dados momentos, eles faziam uma espécie de pilar cósmico principal, que era sempre dessas três esferas, chamadas Saturno, Vênus e Marte. Tá? Isso é muito interessante. Onde eles formavam uma espécie de formas. Então, tem muitas formas que você vê hoje, os povos, eles desenhavam, ou formas que a gente observa em símbolos, etc., que eles aludem a esse tipo de conjunção antiga, como se fosse uma espécie de trindade ou tríade. O que alude isso? A Satanás ligado a Saturno, a uma espécie de ser que foi gerado por ambos. No caso, a gente consegue entender a figura do anticristo, ou figuras que são filhos dessa união entre Saturno e Vênus. E Vênus é uma entidade que a gente percebe que era feminina, que é a mãe dessa, e ao mesmo tempo é a mãe e ao mesmo tempo a esposa dessa conjunção. Olha só. Por isso que, inclusive, nesse verso que eu acabei de ler, quando fala filho da alva, no hebraico você pode dizer filho de Vênus, tá? Literalmente, filho de Vênus. Onde Satanás ele é entendido como filho desse tipo de ser. Tá? Você não precisa entender como eu, você pode entender só da maneira que o sistema religioso fala, que tudo é símbolo e tudo é poesia, mas eu compreendo que há algo muito mais profundo em todos esses tipos de questões onde a gente ouve sobre isso. Tá? Vocês estão compreendendo, pessoal? Como passa rápido, já tem 50 minutos e eu ainda nem cheguei na metade aqui das coisas. Bom, eu vou tentar resumir. Deixa eu ver se a galera está compreendendo tudo isso. ET. Bom, o pessoal está falando sobre ET, extraterrestre. Pessoal, extraterrestres, na verdade, você pode até chamar que a palavra, digamos, estaria meio que correta, porque não são da Terra exatamente, mais ou menos. Mas não passam de entidades demoníacas, tá? Claro que tem gente que poderia chamar um anjo de algo do tipo. Até poderia, talvez, de uma maneira um pouco equivocada, mas aquilo que os filmes, a sociedade, os canais, todo mundo fica falando sobre isso, tá? Na verdade, não passam de entidades que querem se passar por entidades boazinhas, né? Então a gente tem, por exemplo, a turma do Bilu Teteia aí, né? Dessas coisas, onde eu entendo que essas pessoas elas criam uma farsa sobre isso, e não só uma farsa, mas eu também creio que elas têm contato com entidades também, tá? Entidades literais, onde em dados momentos, quando eles não estão ali criando uma farsa, eles estão levando pessoas a ter contato com algo maligno realmente, tá? Mas cada um acredita aí no que quer. Tem gente que esses dias me mostraram uma live onde as pessoas falam assim que elas amam, por exemplo, o Bilu. Elas sentem algo bom nele, que amam ele. Eu falei, meu Deus, tudo bem. Cada um crê no que quiser. Ela vai dar conta com Deus, né?